Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o reconhecimento, a defesa e a dignificação dos direitos dos militares e dos ex-militares sempre estiveram nas prioridades políticas e legislativas do CDS, particularmente quando se trata dos ex-combatentes. Estamos a falar de portugueses que, arriscando a própria vida, serviram a pátria, honraram a bandeira e dignificaram a nação, merecendo por isso o préstimo, toda a nossa consideração e todo o nosso respeito. A ação do CDS nesta área tem sido por demais reconhecida, quer quando está no governo, quer quando está na oposição. Nunca é demais lembrar aquilo que foi o trabalho e o desempenho de um ex-presidente do CDS, que foi Ministro da Defesa Nacional, Paulo Portas, entre 2002 e 2005, que nunca abandonou os antigos combatentes e muito enobreceu por medidas concretas que tomou e que ajudou esses mesmos ex-combatentes. Apenas a título de exemplo, na anterior legislatura foi o CDS que apresentou um projeto de lei que foi aprovado e que resultaria na criação do regime excepcional de indexação das prestações sociais dos docentes das Forças Armadas, que permite atualmente que a referência deste apoio tenha sido majorada em 35%. Na atual legislatura, a primeira iniciativa que o CDS deu entrada foi o projeto de lei para a criação do Estatuto do Antigo Combatente, algo que foi aprovado após décadas de pedidos, de discussão e de estudos. Recentemente, no último Orçamento de Estado, conseguimos que fosse aprovada a nossa proposta para que a contagem e a avaliação obtida pelos ex-militares, a quando o seu desempenho nas Forças Armadas, passasse a ser considerada após o ingresso na administração pública. Senhoras e senhores deputados, hoje reapresentamos aqui a proposta para a elaboração de um estudo para que sejam atribuídos os benefícios aos ex-militares de recrutamento local sem registro de carreira contributiva. Isto é fazer justiça. No final da legislatura passada, o Parlamento recomendou ao Governo que diligencie no sentido de proceder a um estudo sobre a forma como poderão vir a ser atribuídos os benefícios aos ex-militares do recrutamento local sem registro de carreira contributiva. Esta resolução teve origem numa iniciativa dos deputados do PSD, do PS, do CDS e do PCP, que integravam um grupo de trabalho dos docentes das Forças Armadas e dos antigos combatentes. E importa aqui lembrar, neste mesmo debate, dois deputados que já não estão entre nós, Miranda Calha e Luís Pedro Pimentel, que sempre estiveram também na linha da frente da defesa dos ex-combatentes. Mas já que importa também, neste mesmo debate, e por uma questão de justiça, lembrar também os deputados João Rebelo e Jorge Machado, que também parecem uma palavra de reconhecimento, que não estão a exercer funções neste Parlamento, mas que tiveram um papel muito importante na defesa dos ex-combatentes. E depois, por outro lado, também por uma questão, como é evidente, de elegância até parlamentar, o Sr. deputado Diogo Leão, que está aqui connosco e que assinou esse mesmo projeto de resolução e que, estou certo, mantém a mesma posição de 2019. Esta resolução que aqui apresentamos é movida pelo facto de, no período das guerras em África, entre 61 e 1974, que envolveram particularmente os territórios de Angola, Moçambique e Guiné, foi significativo o total de efetivos oriundo do recrutamento local dos três territórios em guerra e que serviram as Forças Armadas portuguesas. Em 2002, a lei veio reconhecer aos antigos combatentes que cumpram o serviço militar em condições especiais de dificuldade ou perigo entre 61 e 75, o direito a benefícios legais em função do tempo de serviço prestado, englobando também os ex-militares oriundos do recrutamento local. De entre os benefícios, podemos encontrar a dispensa do pagamento de contribuições, o complemento especial de pensão, o acréscimo vitalício de pensão ou o suplemento especial de pensão. Em 2009, foi regulamentado este diploma, mas por lapso deixou de fora grande parte dos ex-militares do recrutamento local. Estes ex-militares, que à época eram portugueses de plenos direitos, vou já terminar, Sr. Presidente, de pleno direito, mas que atualmente são cidadãos residentes de outros países, combateram em guerra, em defesa de Portugal, logo desempenharam o serviço militar em condições especiais de dificuldade e perigo. É do conhecimento público que tem sido solicitado, durante estes anos, requerimentos por parte destes cidadãos a solicitar esses mesmos benefícios. Importa, e vou terminar, Sr. Presidente, que passados todos estes anos seja feita justiça e que seja cumprida a resolução de 2019 que foi aprovada por unanimidade. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados.
O que podemos reter deste mesmo debate é que há um amplo consenso parlamentar na justiça desta mesma medida e, de alguma forma, este projeto de resolução não é mais, como aqui foi dito por várias bancadas, de colocar pressão junto do Governo para que se faça o estudo e se possa fazer justiça. Fazer este estudo, fazer esta avaliação, e eu percebo a intervenção, e pegando aqui na última intervenção do Partido Socialista, não é fácil. Mas nós temos a obrigação de a fazer. Porque esta gente, estes homens, defenderam a bandeira portuguesa, defenderam Portugal, defenderam as nossas Forças Armadas. Estamos a falar de militares que combateram entre 61 e 74. E, portanto, esta justiça a ser feita tem que ser feita rápida. Caso contrário, não há tempo útil, não há uma consequência prática daquilo que é a intenção deste mesmo Parlamento. Dizer ao Bloco de Esquerda o seguinte e da intervenção que fez. Ó Sr. Deputado, eu quero valorizar aquilo que é uma coligação positiva que tem existido neste Parlamento em relação aos antigos combatentes. E isso é positivo. Foi positivo no Estatuto, é positivo agora também neste mesmo estudo. E o Parlamento tem dado aqui sinais importantes. E, portanto, há que não desvalorizar. O Estatuto, eu ouvi ao Sr. Deputado também do PCP, o Estatuto do Antigo Combatente significou um avanço, significou um progresso e, portanto, há um caminho que se vai fazendo e que esse caminho faz caminhando, como é evidente. Outra coisa diferente é nós dizermos o seguinte: há muito a fazer, com certeza que sim, que o Governo tem que ouvir o Parlamento e que tem que estar atento àquilo que são as recomendações que aqui são feitas e que muitas vezes são ignoradas, a isso, Srs. Deputados, com certeza que nós acompanhamos. Agora, e designadamente, ainda há bocado o Sr. Deputado António Filipe falava nos suficientes das Forças Armadas, onde temos tido uma particular atenção e devemos continuar a ter, porque há uma justiça que ainda não foi feita, ainda não foi completada. E, portanto, termino dizendo o seguinte: faça justiça a estes homens que em Angola, que em Moçambique, na Guiné-Bissau, precisamente defenderam Portugal e a bandeira portuguesa. Muito obrigado. Muito obrigado.